de repente, eu já levo mais de 30 anos debatendo em programas de rádio, televisão, tendo como contraparte pessoas ligadas a movimentos de esquerda, partidos de esquerda. E chama a atenção o fato de que, de uns anos para cá, crescentemente, quem sentava do lado de lá era professor de história. O que claramente mostrou que há uma infiltração, quase se poderia chamar isso de uma tomada de posição, né? Uma invasão dos cursos de história para cumprir um fim político com uma missão partidária, talvez. Com uma missão partidária. Bom, isso eu vi acontecer. E por que isso? Se explica a partir do próprio marxismo. Para o marxismo, a ideia, a verdade, a própria realidade é pouco relevante perante aquilo que Marx chama a praxis, na prática. É a prática que vai determinar a qualidade de uma ação e a sua relação com a verdade. Porque a verdade ela está lá no fim do processo político marxista. A verdade é algo que vai ser alcançado, encontrado dentro de uma ideia de sociedade pregada por Marx. Portanto, tudo o que acontece no meio do caminho não tem nenhuma preocupação com aquilo que nós, mas eu diria mais civilizados, mais civilizados, nós, com uma outra formação moral, consideramos como importante levar em conta que seja a qualidade dos meios. Se eu me valho da mistificação, se eu me valho da ocultação, se eu me valho da meia-verdade no relato dos fatos, bom, eu estou empurrando o país, estou empurrando a nação, estou empurrando o meu aluno em sala de aula para a enganação. Eu recebo, então, de alunos que me leem, nas críticas que faço, confirmações de que exatamente é isso que está acontecendo em sala de aula. E isso me deixa realmente angustiado, porque o processo de destruição da capacidade de compreensão e a tentativa e o esforço de iludir o estudante, o observador, aquele que é alvo, vira alvo de um processo de deformação, de desinformação. Ele produz consequências adiante, produz consequências na própria história. Há que respeitar a história. Isso não significa que não seja normal, habitual, a disputa entre interpretações da história. E o nome dado antigamente era esse, interpretação. Uma guerra entre dois países tem a interpretação de um lado e tem a interpretação do outro. Então, disputa de interpretações. Mas com o advento do marxismo para dentro dos cursos de formação, de pedagogia, com o advento dessa filosofia e sua influência dentro do campo da política, o que era uma disputa de interpretação passou a ser objeto de uma ação política concreta voltada para a tomada do poder, a construção de uma outra realidade, porque o marxismo é isto que importa. Marx dizia, os filósofos antes de mim, eles vinham para interpretar a história, eu venho para transformar a história. E nota quanta proximidade, e quanta proximidade malévola, com o próprio cristianismo e com o ensinamento de Cristo. Daí porque, nessa perspectiva, o marxismo é quase uma religião. Só que é uma religião que semeia o ódio, a divisão, que se vale da mentira, da enganação, enquanto o cristianismo é uma religião que, de fato, aponta para uma posteridade, aponta para o reino de Deus, mas como produto do amor ao próximo, do amor a si mesmo e do amor a Deus, completamente diferente. Ora, tenha santa paciência, nós estamos falando do nosso país, e a possibilidade de termos uma guerra de narrativa, de interpretação ao arrepio dos fatos, não parece uma conduta sensata e torna quase impossível o diálogo. Por quê?
Porque, de um lado, você tem alguém que pretende, como pretende em tudo mais, fazer terra arrasada da realidade existente para construir uma sociedade nova. Não importa o meio usado para essa terra arrasada. Antes era por guerrilha, por processo violento, era por tomada do poder à força, era por execução de toda forma de divergência, por sequestro de todas as liberdades. E agora se faz pelo sequestro da verdade, pelo sequestro da informação, pelo terrorismo contra os fatos, né? E contra quem se mete a produzir uma construção da história desde uma perspectiva divergente daquela do marxismo. No caso brasileiro, convém ao marxismo fazer do povo brasileiro e do cidadão brasileiro, do homem brasileiro, implantar nele aquele complexo de cachorro vira-lata, conhecido como tal, ou numa leitura de Nelson Rodrigues, como podemos chamar de complexo da cabra vadia no terreno baldio, porque convém para ele que o cidadão brasileiro se sinta perdido perante a sua realidade, sem noção de quem ele é, quem eu sou. Puxa, dizer-se isso de uma nação com a história que o Brasil tem, com 5 séculos de construção do que aqui foi construído, dizer-se, fixar-se, implantar-se e arrancar-se as raízes que foram cuidadosamente postas ao longo desta história, que nos vinculam a elevadas tradições do Ocidente, fazer disso terra arrasada, destocar o campo, para deixar terreno livre para que se implantem outras coisas. É uma obra perversa. É uma obra perversa que está em curso. A gente ouve, por exemplo, uma professora dizer que, como decorrência do descobrimento do Brasil e da forma como se deram aqui os primeiros movimentos dos portugueses, nós levamos séculos de atraso. Li isso recentemente, redigido por uma professora de história, séculos de atraso. Ora, pensem bem, é possível haver séculos de atraso em relação ao descobrimento? Não estão em séculos de atraso as tribos chucarramães que estavam aqui durante esse período todo e continuaram exatamente como estavam? Em muitos casos, essas tribos servindo como campo de observação para outros antropólogos que os têm ali como um zoológico particular, zoológico humano particular para observação. Em que medida isto é benéfico? Em que medida é benéfico negar-se a estas populações, como tem sido negado agora, né, o processo de evangelização? O que ganham elas se mantendo longe de uma cultura e de uma civilização superior à dela? No entanto, o que se vende é que a cultura e a civilização que estavam aqui era superior em tudo àquela que foi implantada. Até isto se faz. Era como se o descobrimento do Brasil tivesse sido um mal, uma coisa nociva, um processo que devesse ser contido porque foi prejudicial aos nativos que aqui estavam, que viviam num paraíso, né, ao qual os europeus trouxeram o inferno da sua civilização e da sua cultura. Claro, pega uma mente infantil, escolar, despreparada, com pouca leitura, recebe esse tipo de discurso em sala de aula, não é difícil para o professor, desde o alto de sua autoridade, passar esta mensagem, transmitir esse recado e não contar os fatos. Basta fazer a comparação, mas é quase impossível esconder o quanto nisso há de maldoso, o quanto nisso há de destrutivo, de prejudicial para os indivíduos, concretamente, porque o Brasil foi produto de uma extraordinária construção.
ao longo do século, onerosa para Portugal. Um trabalho de engenharia política e de engenharia de construção de uma modalidade de império que antecedeu o Reino Unido por várias décadas.